Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós temos uma live aqui diferente. Nós vamos falar a respeito de marketing, né, a respeito de storytelling, contar histórias. Como que isso pode influenciar na sua advocacia. Nesse período agora, nesse triênio, a minha ideia é falar bastante de questões relacionadas, bom dia, de questões relacionadas ao marketing digital, bom dia, ao marketing digital, a ferramentas que podem potencializar sua advocacia. E saber contar histórias é uma delas. Agora mesmo eu vou contar uma história para vocês. Eu atrasei acho que 1 minuto. Geralmente eu entro mais cedo. Por que eu atrasei 1 minuto? Porque meu ar-condicionado apareceu um defeito, deixa eu ver aqui, CH5. Aí eu fiquei doido, porque eu sou viciado em ar-condicionado. Eu posso estar doente, que eu adoro ar-condicionado. Bom dia, Lívia. Eu adoro ar-condicionado. E foi me dando um desespero aqui com esse ar-condicionado, até que eu tô com a janela aberta, tem essa barulheira aqui no escritório. E eu falei, poxa, como é que eu vou fazer uma live sem ar-condicionado? Tentando falar com o técnico, por óbvio o técnico não atende esse horário. Entrei no Google, né, para poder ver o que estava acontecendo com esse ar-condicionado. E descobri que é algum probleminha na instalação. Eu fiquei mandando mensagem pro técnico sem parar. E quando eu vi, faltava 1 minuto para começar. E eu estava em outro perfil. Até que eu consegui mudar. Pá, qual a intenção dessa história mal contada? É justificar que eu atrasei 1 minuto. Mas saber contar as histórias é fundamental para que possamos ter mais conexão com os nossos clientes, para que nós possamos saber vender o que nós pretendemos para juízes, desembargadores, etc. Ontem eu passei o dia despachando. Despachei com vários juízes, com assessores. Hoje eu vou falar com o desembargador. O que eu vou lá fazer? Contar histórias. Contar histórias. Eu vou vender a minha tese em forma de história, em forma de uma narrativa, para tentar sensibilizar esse juiz a entender o que eu quero falar, para que ele possa comprar a minha ideia. A Suzy e convidamos a Priscila para poder trabalhar com a gente esse tema. Oi, Suzy. Bom Bem? dia. Joia? Tô contando história aqui. Tá contando Eu já história? acordei com o meu ar-condicionado dando defeito. Eu sou viciado em ar-condicionado. Então, e assim, além de que eu fico em frente ao Tribunal de Justiça, então a rua é movimentada. Eu tô com a janela aberta. Então já comecei a justificar por que o cenário hoje não está tão favorável. Eu não sei se abriu, eu tava com a cadeira aqui, que eu pedi para solicitar e percebi que a janela estava aberta. Aí eu fui fechar a janela por conta do barulho. Eu tô com barulho hoje, por conta do ar-condicionado. Aí já, como todo bom brasileiro, já consultei o técnico Google, que já me deu uma solução que eu não consigo fazer. E aí eu tive que chamar o técnico aqui, mas estou desesperado, porque ele funciona 5 minutos e aparece o defeito. 5 minutos aparece o defeito. Então, eu tenho ar-condicionado por 5 minutos, depois calor. Ar-condicionado, calor. Então tá bem diferente isso aqui hoje. Aí complica. Eu não... Deixa eu ver se a Priscila já chegou. Tá. Ontem a Priscila me falou assim, eu acordo 8 horas, eu levei um susto. Ixi, então ela vai chegar no final da live. Deixa eu ver aqui se ela... Mas de toda forma, Suzy, eu não gosto de ficar falando do currículo do nosso convidado, não. Caiu. Oi, voltou. Voltei. Eu não gosto de ficar falando do currículo, não. Eu gosto que o convidado se apresente. Então já vamos ganhando tempo.
Nosso presidente aqui da OAB, o Rafael Lara, ele fala sempre assim, nós temos que começar no horário para privilegiar quem chegou no horário. Então, vamos começar, se apresente, fala um pouco da sua história, mas antes de você falar, eu quero falar como eu te conheci. Eu fui a um evento de marketing da igreja que nós frequentamos, né? E fui sem muita expectativa, confesso. Eu fui lá para conhecer. Meu filho fazendo administração, eu faço questão de mostrar para os meus filhos, assim, as várias possibilidades dentro da carreira que eles escolhem para poder eles terem, né, um leque, né? Acho que isso é uma obrigação do pai também, mostrar tudo que pode acontecer. E eu falei, vamos lá para você ver a questão de marketing e tal. Eu fui para levar meu filho. E eu fiquei encantado com a sua palestra. Eu fiquei encantado, assim, gostei das demais palestras e tal, mas a sua palestra, ela mexeu muito comigo, porque eu levei o que você falou para a advocacia. O tempo todo, tudo que você falava, eu pensava na advocacia. Eu falei, cara, como que nós vamos convencer um juiz? Como que nós vamos convencer... Isso eu já estou falando na ponta final, não estou nem falando do cliente. Convencer um desembargador numa sustentação oral, que sustentação oral, como eu estava conversando ontem, é o ápice da advocacia, sabe? É o Oscar. Então, como que eu vou convencer o desembargador se eu não sei contar histórias? Se eu sou um mero repetidor? Então, ou se eu sou extremamente técnico? Fica uma coisa meio vazia, porque ainda mais na nossa área aqui, que é o direito de família, a gente cuida de vidas. Então, ao cuidar de vidas, a gente precisa ter uma certa emoção também, a gente precisa humanizar, né, a forma que nós trabalhamos. E então eu falei, poxa, eu preciso disso aqui lá na OAB. Eu preciso levar essa pessoa para falar lá. E assim, sinceramente, eu acho que esse espaço aqui é muito pequeno, perto de tudo que a gente pode trabalhar, sabe? Assim, eu até vou conversar com a minha diretoria para você fazer parte de uma reunião ordinária nossa, que é a grande reunião da comissão, tal, onde tem todo mundo, uma terça-feira à noite. Sei que a sua agenda é extremamente complexa, mas assim, eu senti muito a necessidade de trazer o seu conteúdo para dentro da OAB, porque eu acho que falta isso aqui para a gente. Então eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouco do seu trabalho, que você falasse dos cursos, dos eventos que você promove, tudo, porque eu acho que conexões como essa são necessárias para a advocacia. Então a palavra está com você. Bom dia, muito obrigado, Cristiano, pelas palavras, pelo convite. Fico muito honrada em estar aqui com vocês. E principalmente, né, quando você fala que acha interessante o que eu mais amo, que é contar histórias, né? Entendo mesmo que histórias é o que move o mundo, né? A gente é o que move, é o que conecta. A gente cresceu ouvindo histórias, a gente tem livros que nos guiam. E você falou aí de um evento da igreja, né? A gente tem aí a referência do maior contador de histórias do mundo, né? Jesus Cristo, histórias que permeiam, independente de fé, são histórias que estão aí, né? Há mais de 2000 anos e seguindo. Então, por quê? Porque a história ela tem o poder de nos transportar para um cenário e de gerar identificação. Então, sempre que a gente estiver falando com alguém e a gente trouxer aquela pessoa para dentro daquele contexto que a gente quer levá-la, a gente já conseguiu quebrar uma barreira imensa. Então, falando um pouquinho da minha história, eu sou Suzy com 3 S, então não é Suzy, como você já aprendeu e eu sempre falo. E a história é uma história que começou lá em Patrocínio, Minas Gerais, um pouquinho ligada ao direito, mas há uma informação que circulava na cidade de que havia um juiz que não autorizava que nomes simples fossem registrados naquela cidade. Então, veja bem, né? Havia uma história de um juiz excêntrico. Se esse juiz existe, eu não sei, até hoje, né? Ficou lá para trás. É até uma coisa que eu falo assim, quando eu for a Patrocínio, eu quero pesquisar de onde surgiu essa fake news. Mas, de fato, era uma fake news, mas todo mundo que nasceu no ano em que eu nasci, naquela cidade, meus primos um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais novos, tem nome composto. E aí a minha mãe não checou a lei, ela caiu na história da minha tia e pediu para que meu pai registrasse meu nome, então, Suzy Michele, mas que fosse, Suzy, aliás, né, Suzy Michele, mas que fosse Suzy com 2 S's. Só que ela não explicou, ela não contou a história direito. Ela só falou pro meu pai que achava Z feio. E aí meu pai, tudo bem, chegou
lá no cartório e falou Suzy com 2 S. E aí o cartorário colocou 2 S no meio e ficou Suzy. E aí a minha mãe já não queria mesmo Michele, eu só coloquei 2 S e Suzy aí porque o juiz obrigou, então vai ser Michele mesmo. E aí então eu tenho essa dupla personalidade, Michele para a família e Suzy para o mercado, brincando, né? Mas assim, e aí eu gosto de contar essa história porque ela é uma história que nasce de uma história mal contada, de uma história mal executada, né? E aí eu acho que ela também guiou minha trajetória porque eu fiquei a vida inteira, desde pequena, aprendendo a contar histórias, desde a escolinha. Ué, mas não é Suzy? Por quê? Aí eu contava essa história. Eu contei aqui a versão bem reduzida, mas tem uma versão bem longa também, que é interessante, assim, cheia de detalhes. E eu gosto dessa história porque sempre que eu chego a um cliente, qualquer cliente que seja, um cliente que eu não conheço, que eu não tenho mínima conexão, uma Coca-Cola, uma Uber que eu já atendi, eu sempre tenho a oportunidade de começar a reunião quebrando o gelo. E esse é um grande papel de uma história, né? É a gente quebrar o gelo. Já quem é essa profissional de marketing que está aqui na minha frente? Aí, antes de ser a profissional, antes do LinkedIn, eu entro na parte mais humana. Daí eu começo a contar. A pessoa ela já começa normalmente falando é Suzy ou é Suzy? Eu falei certo? Então, ela quebra aquela barreira, né, de hierarquia ou aquela barreira de primeiro contato, e eu falo, não, você falou certo, não, você falou errado. Aí eu começo a contar a história, a pessoa ri, a pessoa conta a história do nome dela, a pessoa começa a falar, meu Deus, mas que juiz é esse? Então a gente gasta ali, eu falo, investe os primeiros minutos da reunião numa quebra de gelo maravilhosa, onde a pessoa me conta, meu pai também tem um nome estranho, e aí a gente já começa uma reunião de negócios de uma outra forma. E seja qualquer tipo de reunião ou de primeira conexão, né? Então a história, ela já me ensinou desde sempre que ela é uma grande chave para tudo que a gente quiser fazer. E aí, como você falou aí da OAB e para a área jurídica, eu sempre entendi que vocês são grandes contadores de história. Eu não imaginei que eu pudesse trazer alguma contribuição. Quando você me convidou, eu falei, bom, mas lá eu estou lá com os professores, né? Porque a cada sessão, a cada peça que vocês escrevem, ou apresentação, como você falou, vocês estão ali representando a história de alguém, de um personagem, um enredo, né? E vocês querem trazer aquele juiz, aquele júri, para dentro da história, para escolher quem vai ser o vilão, o mocinho, qual vai ser o final daquela história. Então, eu sempre entendi que vocês eram os especialistas. Olha, era para ser assim. Era para ser assim. Com certeza. Eu acho que ao longo do tempo e a doutora chegou. Oi, doutora. Olá. Bem, bom dia. Bom dia. A doutora Priscila tem voz de radialista, você vai perceber. E assim, eu acho que ao longo do tempo e dessa não sei como, banalização do ensino jurídico, onde hoje, antigamente, você lembra que tinha uma locadora em cada esquina de Goiânia, né? E aí depois saíram as locadoras, assim, Goiânia sempre tem esses surtos, assim, aí sempre tem alguma coisa nova. E agora é faculdade de Direito. Todo lugar tem uma faculdade de Direito, todo quarteirão tem uma. Eu acho que com isso caiu a qualidade. E nós perdemos muito essa questão de saber contar histórias. Eu acho que nós perdemos muito. Quando eu vou despachar como juiz, eu conto muita história. Primeiro que eu faço esse sistema de quebrar o gelo. Porque eu às vezes ouço de alguns colegas, mas é porque você é presidente da comissão. Eu advogo há 21 anos, eu despacho com um juiz há pelo menos 20. E eu sempre fiz do mesmo jeito. Muitas vezes eu chego e sou conhecido porque eu chego e conto história. Eu converso muito. Às vezes eu deixo a história do meu cliente pro finalzinho ali, a cereja do bolo, mas eu contei várias histórias antes. E aí quebrei o gelo. Então eu acho que nós perdemos essa essência. Nós perdemos. E agora, com o chat GPT, a gente corre risco de perder de vez. Porque algumas pessoas vão delegar para o chat GPT a contar as histórias, né? Para poder ganhar tempo, para fazer uma advocacia mais rápida. Mas a advocacia familiarista, ela é artesanal. Ela é advocacia totalmente humanizada. Ela é uma advocacia de contato, de conversa, o pessoal fala que todo advogado é um pouco psicólogo. Não, eu acho que o advogado só é um pouco psicólogo quando ele faz curso. Ele faz curso para poder ser um pouco psicólogo. Se ele não faz, ele é mero opinador, ele está só dando palpite. Porque o psicólogo, o terapeuta, precisa ter curso específico, né, para melhorar isso daí.
Mas vou passar agora para a doutora Priscila se apresentar e depois eu já deixo a doutora Priscila fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, que ninguém aqui veio para me ouvir. Então, Bom dia. vai lá, doutora. Primeiro, meu nome é Priscila, né? Sou advogada também atuante na área de família. E eu amo falar sobre esse tema, doutora. Foi assim, ó, ver a cara mesmo. A gente já fez algumas lives também, e tem muitos seguidores que perguntam, né? Quer ingressar aí no momento da internet também, né? Eu falo que a internet ela tá aí para poder acrescentar, né? Para poder divulgar, né? Não adianta nada você saber se os outros não sabem que você tem aquele conhecimento. E a internet é um meio muito bom, né? E tem muita gente que está querendo ingressar aí nesse momento. Eu falo que depois da pandemia, quem não tinha vergonha, né, de falar em público, acabou pegando a vergonha, guardando no bolso e começando aí a gravar vídeos, né? Então, esse tema é um tema muito interessante. Eu tenho muitas dúvidas aqui, né? Eu já trouxe assim, ó, doutora, a gente vai ter que falar bastante. Eu estava até falando com o doutor Cristiano, eu vim aqui para o escritório, ouvindo os áudios da doutora, né? É o storytelling, né? Eu acabei conhecendo mais da doutora, vi que gosta de pamonha, né? Um monte de coisa relacionada à questão do Instagram, né? Então, o Instagram, ele aproxima as pessoas, né? É essa arte realmente de contar história, ela traz essa aproximação aí com as pessoas. E para começar com o tema, né, eu queria já que a doutora já iniciasse falando realmente o que é esse storytelling, como é que a gente pode trazer ele para a advocacia, né, para o advogado que está iniciando, né, porque realmente fica meio perdido e às vezes com a nomenclatura, às vezes não tem tanto conhecimento. Eu acho que para a gente começar falando sobre o tema seria isso. O que seria o storytelling na nossa realidade mesmo, como advogado? Storytelling traduzindo, é contar histórias. Então, é a contação de histórias, né? E aí, como a gente estava falando assim mais no começo, histórias a gente vai estar contando, a gente conta o tempo inteiro. Eu tenho uma mentoria e eu estava compartilhando com os meus mentorandos a aplicação do método em uma fila de drive-thru do McDonald's. Eu estava na fila do drive-thru, tinha uma fila bem grande, e aí chegou uma ambulante, e ele falou assim, pediu para baixar o vidro, eu fui, baixei o vidro, estava numa área segura, né, no drive-thru do McDonald's aqui na Jamel, Cecílio, e aí ele falou assim, você podia me ajudar e comprar uma pipoca de leite ninho? É porque eu estou construindo o lote da minha casa, o lote, eu estou comprando, estou pagando um lote para construir minha casa. E aí ele trouxe um discurso de pena, né, para eu ajudá-lo a comprar. Uhum. Aí ele tinha tempo, né, tinha uns 7 carros na minha frente, aí eu fui e falei com ele assim, mas qual é o diferencial da sua pipoca? Aí ele deu uma gaguejada, né? Eu falei, não, é porque é o seguinte, eu acabei de comprar uma jujuba de uma menininha ali no sinaleiro e eu acho que ela tem menos condições de trabalhar do que você. Então, se for para eu fazer caridade por caridade, você está pedindo para eu te ajudar a construir a casa. Eu acabei de ajudar uma menininha ali, que estava com a mãe, inclusive, no outro carro com a criança de colo pedindo. Então, se for para eu comprar a sua pipoca para te ajudar a comprar a sua casa, eu prefiro ajudar a menina ali. Inclusive, eu já fiz isso, então a minha caridade do dia já está feita. Aí ele olhou assim para mim, falei, pois é, mas você vê que você deve ter dificuldade para vender porque você é um homem forte que poderia estar trabalhando. Essa é a leitura que a gente faz quando alguém está vendendo no sinaleiro. Uhum. Mas se você for um empreendedor, você já pensou que você é um empreendedor e que você tem uma marca de pipocas hoje sem nome na sua mão? Aí ele ia regalando os olhos. Eu falei, pois é, se hoje você tem diferencial dessa sua pipoca? Não Sem tô áudio. ouvindo. Sem áudio. E agora? Agora foi. deu certo. A história é bem curta. Eu tenho um limitador de tempo no meu celular e são 8h19 da manhã e já limitou. Eu tenho uma ilusão de que se eu marcar que eu vou ficar meia hora em rede social, eu vou parar. O trabalho já deu aqui que eu batia meia hora do dia, às 8h19, e ele me bloqueou. Então, voltando na história do moço, eu fui falar para ele que aquela história que ele estava me contando, ela não era convincente. Primeiro, pelo personagem, ele era um homem forte que podia estar trabalhando. Segundo, o discurso que ele estava usando era um discurso de pena e eu prefiro ter pena de outra pessoa. Então, vamos imaginar, a gente está ali numa situação, eu tenho pena, numa situação de família, eu tenho pena da mãe ou do pai, eu posso ter pena dos dois, os dois podem trazer uma narrativa. E aí eu falei para ele sobre ele encontrar o diferencial do produto dele.
E aí ele não tinha, porque ele falou, Su, você é uma não sabia meu nome, mas ele falou, olha, quem faz é minha enteada, é uma pipoca com leite ninho e açúcar. Falei, pois é, se você não tem diferencial na pipoca, vamos pensar no cenário? Onde é que você tá agora? Ele falou, eu tô aqui na fila do McDonald's. Eu falei, o que as pessoas vão comprar? Sanduíche. Falei, será que você acha que as pessoas compram o que aqui normalmente? Ele, eles compram aquele sanduíche, a batata e o refrigerante, né? Falei, pois é, será que a sua pipoca não seria uma sobremesa perfeita? Você já pensou que você pode vender aqui na entrada a sobremesa? Porque, inclusive, a pessoa já vai gastar muita caloria no combo muita caloria no combo sanduíche, batata frita e refrigerante. Se ela ainda pedir um milkshake ou um sorvete aqui do McDonald's, a caloria vai lá em cima. Agora, a sua pipoca, ela é na medida, é um saquinho pequeno e a sobremesa perfeita. Aí ele arregalou os olhos e ele, nossa, dona, isso é muito bom. Pois é, experimenta esse discurso da próxima vez para você ver como é que você pode ter uma conversão muito maior do que o discurso de pena. Ele, eu vou vender mais? Eu falei, não sei se você vai vender mais. Inclusive, isso é uma das coisas que eu sempre explico. A gente está o tempo todo experimentando. A gente tem que experimentar. Você fez esse discurso comigo, você fez com os carros da frente, eu não vi ninguém comprando. Eu agora eu vou comprar de você porque eu vou apostar nesse discurso que eu te falei, que inclusive é o real. Não é para te ajudar, é para ser a sobremesa para minha filhinha aqui depois do sanduíche. Ele, tá bom, eu vou testar. E aí eu expliquei isso pro meu time, porque no meu time de mentorias, na mesma hora eu já mandei um áudio pro grupo, e aí eu falei, gente, olha o que acabou de acontecer. A gente acha que o storytelling vai ser utilizado em momentos muito importantes. É quando eu estiver fazendo diante de um juiz, ou eu estiver vendendo o meu produto com o cliente que está fazendo um orçamento, ele está consultando o advogado XYZ. E aí eu não sei que hora que eu vou usar essa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta para momentos especiais. Afinal de contas, o pessoal do marketing colocou um nome muito bonito, né? Storytelling. Não, aí eu sempre falo, não, gente, contar histórias a gente vai contar o tempo inteiro. A qualquer momento, no elevador, num sinaleiro. Sempre que a gente quiser convencer a pessoa a nos ajudar. Às vezes, a gente vai precisar pedir um acesso numa fila de um supermercado porque a gente está com pressa. Mas quem não está com pressa hoje? Mas qual é a história que você vai contar? Então, doutora, respondendo um pouquinho para você, o storytelling é isso, é a nossa capacidade de contar histórias o tempo todo. Na verdade, storytelling nem traz a palavra capacidade, ela é simplesmente sobre contar histórias. Só que não é simplesmente abrir a boca e falar. A gente tem que entender o que a gente quer convencer, o que a gente quer transmitir. Eu estava pesquisando realmente a questão do termo, né? Ele fala que a técnica de contar a história de maneira estruturada é envolver e transmitir uma mensagem, né? Então, realmente, ela tem que envolver a pessoa que está nos ouvindo, porque, igual a doutora realmente falou, seria apenas uma história, né? Mas quando a gente envolve, o principal dessa questão do storytelling, eu acredito que seria aquela questão de despertar a emoção, né? A identidade, realmente, né? Foi aquilo que eu acabei de, quando eu comecei a minha fala, falei, não, a doutora gosta de pamonha, já gerou o que? A conexão, né? A gente precisa... O doutor já não gostou da pamonha. Não gosta de pamonha, doutor Cristiano? Mesmo? Eu falo que tá no lugar errado, né? Porque todo mundo gosta de pamonha e piqui. Gente, eu até vou a uma pamonharia para acompanhar alguém, mas assim, não como. Não como. E assim, possivelmente depois da pamonharia eu não vou conseguir comer mais nada, porque o cheiro da pamonha me enjoa bastante. Até fiquei com medo do seu perfume da pamonha lá. Igual eu falei, acho que é um dos seus vídeos mais divertidos, assim, é um vídeo que contagia, assim. Marquei um amigo meu que é viciado em pamonha e virou uma brincadeira entre a gente lá com relação a esse perfume. Que nem existe, né? Não existe. Mas se eu saio com uma pessoa e ela tá com perfume de pamonha, meu Deus do céu, ia ser uma prova de fogo para poder chegar ao fim desse encontro, viu? Eu não gosto de pamonha, não gosto. E sabia que não gostar de pamonha aqui em Goiás é um negócio complicado, parece que eu sou um ET. Sim. Tá certo. Não devia ter falado isso. Mas então, assim, eu conversando com o desembargador, ele pediu uma pamonha uma vez e eu fiquei incomodado. Só que eu queria fazer, de conta que estava tudo normal, mas o cheiro estava muito forte. E eu afastei um pouco, assim, aí ele falou, você quer um pedaço? Aí eu falei, não, obrigado, tal. E ele não saía da história da pamonha, até que eu falei, não, eu não gosto de pamonha. Aí acabou a nossa conversa, porque, tipo assim, ele não ia parar de comer a pamonha. Eu não gosto de pamonha. Aí eu perdi o despacho. Ele pediu, então marca para outro dia, porque eu vou terminar de comer a pamonha. Eu falei, não. Aí ele
Tipo, não quero te incomodar. Acabou que eu me lasquei. Então, a história é contada fora de hora, né? Então, assim, uma questão que como eu vinha falando no início, a doutora Priscila não estava, eu percebo, né, que houve uma queda da qualidade da advocacia no saber contar histórias. E você deu um exemplo muito bom desse rapaz, porque às vezes nós tentamos criar a vítima e o vilão. E eu acho que esse discurso pode estar um pouco piegas, assim, ele pode estar fora de moda, ele pode estar chato. Imagina um juiz 20 anos vendo vítima e vilão, vítima e vilão, vítima e vilão, sendo que muitas vezes a história, né, muitas vezes na história tem sempre três lados, né, do lado do outro advogado e a verdade. Então, o juiz fica vendo aquilo e eu acho que fala, gente, todo processo tem vítima e vilão mesmo, será? Eu acho que nós temos que experimentar novas narrativas. E foi isso que eu mais gostei assim, da sua palestra, a possibilidade de enxergar as coisas com outro espectro. Porque eu vi você falando coisas lá, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, com relação à advocacia, eu queria que você desse alguma dica para a gente, assim, no sentido de gerar essa conexão com a pessoa sem necessariamente ter vilão e mocinho. Porque essa história de vilão e mocinho eu acho que tá batida demais, sabe? Às vezes eu coloco lá, a mulher vítima de Maria da Penha, passa um drama danado, e depois descobre que a denúncia era falsa. Então, ela nunca foi vítima. E outras situações desse tipo. Então, assim, eu gostaria que você apresentasse pra gente alguma alternativa, assim, de como gerar essas conexões, como que a gente alcançar alguns objetivos, mas saindo da casinha, sabe? Saindo daquele marasmo que às vezes nós nos encontramos nele. É isso, basicamente isso. Pergunta meio complexa, é muito aberta, mas acho que esse é um ponto que eu percebo que é uma grande falha. Então, eu entendo assim, independente, vamos tentar trazer assim para um contexto mais amplo, né? Porque assim, como a gente vai fazer uma peça, não domina a narrativa jurídica, aí vocês vão adaptando. Mas a gente sabe, né? Porque a gente assiste aqueles seriados de advocacia, né, e tudo mais, então assim, a gente fica ali acompanhando. Qual é o Grey's Anatomy da advocacia aí? Aquele Law and Order? Não, eu gosto de Suits. Suits eu Grey's Anatomy também amo. Aí, então a gente é advogado por essas formações de série, né? Mas, assim, pensando numa narrativa ampla, a gente, igual eu falei com um rapaz lá do vendedor de pipoca, e aí pensando em um advogado também, como você falou bem, é um desafio grande, né? Como é que não vai ser o mocinho e como não vai ser o vilão, né? E aí, realmente, imaginando-se no lugar do juiz ou da pessoa que vai ler aquilo ali, né? Ela vai pensar, nossa, tá bom, tô vendo aqui, já tô com ódio do marido. Daí, daqui a pouco, já fiquei com ódio da esposa, porque os dois vão pintar do mesmo jeito. Então, ele já fica sabendo, assim, como é que eu vou tentar trazer aqui uma neutralidade, porque agora eu já vou ter que respirar fundo para ficar do lado de outra pessoa e depois tentar pesar, né? Ou então se já começa aquela sustentação oral, mesmo narrativa que você falou. Então eu penso que se a gente vai tentar tirar o vilão e a mocinha, ou o vilão, ou a vilã e o mocinho, a gente já partir do pressuposto, né, que todo mundo já sabe que tem os dois lados e que, na verdade, todo mundo tem pelo menos 50% de responsabilidade. Então, se a gente quebra isso, a gente vai pegar e vai entender assim, qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? No caso do vendedor ambulante, ele queria vender pipoca. No caso de um processo, onde você quer chegar? Você quer chegar a uma pensão alimentícia de um valor X? Você quer chegar em uma guarda compartilhada ou uma guarda unilateral? No caso de violência, né, daí eu já entendo que talvez tenha ali as provas, e já mais fez, não fez, tem um boletim de ocorrência, tem foto, né? Então eu vou pegar os outros casos que são mais de interpretação. E aí a gente focar naquela parte, porque independente, digamos, vamos pegar aqui no caso de pensão alimentícia, de dinheiro, né, de valor financeiro. Uma pessoa que deu a entrada, normalmente a mãe, a mulher, ela vai ali pedir um valor lá de 5 salários mínimos, um exemplo. Então, ela não precisa ser uma vítima da história de fato, independente do que aconteceu para trás, para frente ela precisa sustentar aquela criança. E aí, se a gente foca no que é necessário e na capacidade daquele pai
não porque ele é um grande culpado. Na verdade, o que me interessa naquele momento é dizer que ele é capaz de prover, ele é capaz de gerar dinheiro. Então, às vezes, se eu coloco aquele cara de tão vilão, aí às vezes diz, nossa, então ele é muito desequilibrado, né? Como é que ele vai conseguir ter uma estabilidade financeira? E então eu pintei ele de tão vilão que às vezes o juiz, aí vem o advogado e vai falar, pois é, tá vendo? Ele realmente tem um desequilíbrio, ele não consegue ter uma renda estável, então por isso a gente não pode assumir essa quantia. E talvez o enfoque que eu queria dar era porque eu queria ter um valor alto, determinado pelo, mas eu fiquei batendo tanto naquele cara que o juiz talvez passe a achá-lo um coitado mesmo, né? Um desequilibrado que não consegue ter aquele atingimento financeiro para pagar uma pensão. Então, se eu consigo focar no meu objetivo, se eu trago toda a narrativa para aquele objetivo, sem destruir o cara, talvez até o cara não se percebendo, nesse caso, tá? Tão destruído, tão detonado, tão, né, com tantos os seus defeitos, seus problemas ali, com holofotes em cima, talvez eu consiga até o contrário. O cara fala, nossa, realmente, eu tive alguns erros aqui, mas olha só, realmente, de fato, o enfoque agora é nisso. Então, agora eu separei porque eu quero uma vida nova, então talvez eu vou conseguir trazer uma nova capacidade de provisão. Um exemplo, eu estou trazendo aqui um foco, não sei se, né, se seria muito lindo se fosse assim, Sus. Eu trouxe mesmo uma abordagem aqui, uma visão que talvez a gente pode estar ancorado no que eu quero conseguir. E aí eu percebo, né, que eu já tive algumas amigas que já passaram por brigas judiciais nesse quesito de família, de separação, de divórcio, de guarda, de pensão, que é muito doloroso, é muito difícil, às vezes a gente até desiste, porque é tanta ferida apontada, ferida que eu já tinha esquecido, e aí eu tenho que chamar testemunha para apontar feridas que já ficaram para trás, e aí a gente vai reviver tudo aquilo, quando na verdade podia ser um enfoque no para frente. Tipo, agora eu preciso disso, a gente precisa dividir a guarda por isso. Então, realmente, né, eu acho que é até uma coisa que vai muito além da advocacia, a gente saber contar uma história partindo de olhar para frente. Nas causas que querem ser, que desejam e que possam ser criadas a partir dessa separação, do que apontar os dedos para trás e ficar todo mundo na posição de vítima. O cara que também é vítima, que agora não dá conta de pagar, né? Então, talvez nesse sentido, assim, da gente focar no objetivo. No marketing, que é, doutora, a minha especialização, né? Eu sou marketing, sou consultora de marketing com foco em storytelling. A gente não faz nada, a gente não faz nenhuma narrativa e nenhuma construção sem pensar onde eu quero atingir. Então, uma empresa ela pode ter tido um histórico de negativíssimo, de grandes problemas, mas eu não preciso contar essa história sofrida. Eu nunca conto uma história de uma marca contando tudo que ela passou. Ela foi abusada, ela quebrou, ela foi processada por todos os seus funcionários. Não, eu sempre pego a ponta mais forte daquela marca, que normalmente é a essência dela, porque foi que ela surgiu e onde ela quer chegar, e eu levo as pessoas com essa marca para o objetivo, para a história bonita dela. Ela pode ter tido uma história ruim, mas ela sonha em proporcionar isso e isso para os seus clientes, ela sonha em gerar tantos empregos, ela sonha em impactar as pessoas de tal forma. E aí eu consigo conectar o meu público com pessoas que tenham aquele mesmo propósito de vida, normalmente, sabe? Aquela marca que está ali para transformar a sociedade, isso e aquilo outro, gerar empregos, fazer uma coisa bem feita, uma padaria, criar bons momentos para que eu possa comer um pão fresquinho. E aí, independente do que ficou para trás, eu conto a história do futuro. Então, talvez seja uma fagulha para vocês pensarem. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Direito... Depois eu vou passar a palavra para a doutora Priscila, depois eu quero pegar esse gancho para falar das reuniões que eu tive com juízes, tanto que vai de encontro com isso que você falou. Mas pode perguntar, doutora Priscila. Não, realmente isso aí faz muito sentido, né? A questão de direito de família, a gente tem que ter muita empatia, né? Isso aí leva a gente até realmente aí vai até para a próxima pergunta, né? Não é nem pergunta, é mais para a gente falar a respeito, que são as 7 habilidades do storytelling, né? São as habilidades empatia, criatividade, a estrutura narrativa. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho, né? Para a gente ter uma clareza a respeito dessas habilidades do storytelling, né? Começando aí pela que a gente acabou de falar, que é a empatia, né? Você pensar no cliente, você... Pode ficar à vontade, doutora, a fala é toda sua. Pensando assim, de forma mais na prática mesmo. Eu sempre gosto de pensar assim,
para contar uma história, eu sempre vou pensar para quem eu estou contando. Então, quem são aquelas pessoas que vão me ouvir? No começo, o Cristiano trouxe o exemplo bíblico, né? A gente começou a falar um pouquinho, ele pincelar sobre o maior contador de histórias de todos os tempos e para sempre, né? Jesus Cristo. E aí a gente via que quando ele estava ali junto aos pescadores, ele contava histórias de pescadores. Ele contava a história do peixe, quando ele estava junto um agricultor, ele contava a história da semeadura, do solo, da semente que é jogada no solo difícil ou fácil. Por quê? Porque ele ia conseguir trazer uma conexão com aquela pessoa. Na parábola do semeador, a pessoa pensaria, nossa, é mesmo, um dia eu joguei uma semente sem cuidar do solo, no meio de pedras, e ela não vingou. A outra vez que eu fui lá e cuidei do solo e cavei um buraco, ela vingou. Então, a pessoa é mesmo, o que ele está falando faz sentido. Então, o primeiro ponto é a gente saber com quem a gente está falando. Antes da gente ser criativo, antes da gente ter empatia, a gente, no sentido de pensar qual é o ponto que eu quero, com quem eu estou falando. Eu sei que normalmente, que eu já acompanhei de questão jurídica, você sempre pensa, esse juiz tem uma vertente mais assim, esse juiz tem uma inclinação mais assada, essa juiz ela sempre fica do lado da mulher, essa não. Então a gente sempre tem que saber com quem a gente está falando, isso é básico. Então é o que eu falei do cara da pipoca, onde ele está falando, com quem, né? E aí é o onde. Depois de eu saber com quem, é o onde, em que lugar que eu estou. E aí esse lugar vai de vários cenários, né? Qual é o cenário que eu estou, qual é o ambiente que eu estou inserido, a cidade interfere, onde vai ser online, vai ser presencial, como é que eu vou trazer essa minha argumentação? Então eu vou pensar o que e o onde. E aí eu entro no como. Então, basicamente, o que, onde e como. E aí o como é onde eu coloco a criatividade. E aí esse como, a gente vai escolher as diversas maneiras de contar. Quando você estava falando, doutora, no começo, assim, de agora a gente tem que estar no digital, a gente tem que engolir a vergonha para falar. Qual é o grande erro? É os formatos. E o doutor Cristiano também falou do chat GPT. O chat GPT, ele vai também seguir um formato muito automatizado, por mais que eu utilize e ele vai responder a nossos comandos, mas a gente tem que pensar assim, da mesma forma que eu tenho acesso ao chat GPT, o outro advogado da outra parte também tem, né? Então, da mesma forma que eu pesquisei sobre o juiz, esse advogado também pesquisou, da mesma forma que eu entendi o onde, ele também entendeu. O como vai fazer a gente brilhar e vai fazer a gente ter essa diferenciação. Qual é o grande erro? E aí, trazendo para o universo digital, a gente querer copiar as trends, querer copiar, né, a tendência, né? Querer copiar o que está todo mundo fazendo. Tem uma advogada que ela faz os vídeos dela em cima de um banquinho. Então, agora eu vou fazer em cima de um banquinho também. Ela faz com a peruca, eu vou fazer isso com a peruca também. E aí a gente perde a essência. A grande essência é a gente conseguir contar histórias do jeito nosso. Imagina o Mário Sérgio Cortella, né, que ele é um cara que ele conta, acho que a maioria que deve conhecer, né, que vai assistir a gente, né, aquele filósofo e professor maravilhoso, e ele conta as histórias dele sem dancinha, sem peruca, sem recursos, ele não fica apontando para a câmera e aparecendo coisas, mas ele é um cara extremamente inteligente que traz profundidade no que ele fala. Então, ele é um público que vai parar para assistir a um vídeo de 10 minutos. Enquanto a gente pensa, não, ninguém mais faz vídeos de 1 minuto, tá? 1 minuto já era, agora tem que ser 14 segundos, que é menos que um stories antigamente. Agora tem que ter dança. Então, quando a gente segue o como nos diminuindo, querendo não ser a gente, trazendo a narrativa que não é nossa, a gente vai ter uma grande dificuldade. E aí, como é que a gente encontra essa criatividade? Criatividade hoje é a minha palavra-chave e é a palavra assim, que eu mais tento transmitir nos meus treinamentos, nas palestras, seja de storytelling, seja de marketing, que é a gente conseguir se conectar com a nossa essência. Então, a criatividade, ela é isso, assim, porque a criatividade é essa capacidade de criar. A gente cria a partir de uma matéria-prima, normalmente vai ser a nossa essência, não vai ser a matéria-prima do outro. Eu posso me inspirar no que você falou aqui, me inspirar no que o doutor falou, no que eu assisto. E aí, essa nossa matéria-prima, o legal dela é que ela é uma matéria-prima em constante construção. Ela é construída pelos filmes que eu assisti, pelos livros que eu li, pelos passeios que eu fiz, pelas pessoas com quem eu conversei. Então, a primeira coisa que eu falo para quem quer ser criativo, quem quer contar histórias, é saber construir sempre a sua bagagem. Mas se você tem que construir uma história agora, não tem como ir ali na feira com uma bagagem, não tem como assistir um filme.
Isso aí é uma coisa que você vai fazer sempre. Então, hoje, sexta-feira, qual é o filme que você vai assistir? Será que você vai lá na Netflix e você vai escolher o top 10 e aí você vai ser mais um brasileiro que está assistindo entre os top 10? Não sei se todo mundo aqui sabe que tem como você ir lá no Netflix e pesquisar Netflix. É um site, acho que ele barra Tudum, se eu não me engano. Mas você pode jogar no Google e colocar assim, top Netflix no mundo. E aí você pode falar, deixa eu assistir qual é o top da Netflix em Nova Zelândia. O top Netflix lá em Azerbaijão. Porque aí você vai assistir um filme completamente diferente dos top 10 mundial e top 10 Brasil. Aí você vai falar, nossa, olha o que o pessoal do Azerbaijão está... E aí você vai ter uma conversa diferente com a outra pessoa. Essa pessoa vai te responder de uma forma diferente. E aí você vai construindo bagagens diferentes. Por quê? Porque a gente vai conseguir criar a partir da nossa, do nosso arsenal de possibilidades. Então imagina, eu tenho uma cozinha que eu tenho eu tenho ovos, tenho farinha de trigo, fermento. Provavelmente eu vou fazer um bolo. Mas aí se eu tiver também uma essência de baunilha, eu já vou fazer um bolo com essência de baunilha. Se eu tiver chocolate, também, já que legal, eu posso fazer aqui um bolo formigueiro ou fazer uma cobertura. Eu também tenho uma cereja, vou colocar uma cereja no bolo. Então, por isso que algumas pessoas são mais criativas e outras menos. Porque, às vezes, os ingredientes... Normalmente, os ingredientes da pessoa não criativa é o ingrediente de alguém que tem só o básico. Aí, doutora Priscila, eu construí um passo a passo diferente do... Assim, tem muitos desses 7 passos, dos 9, dos 10, né? De várias teorias, mas o que eu aplico na minha trajetória, que é o CRI. Que é a letra C. Posso falar? Posso... Por favor. C da curiosidade, então eu sempre falo, o primeiro passo é a gente ser curioso, é a gente fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo outro? Por que ela está me trazendo esse ponto? Por que não o outro? Mas por que isso aconteceu? Aí, então, eu vou fazer perguntas, só que são perguntas além da superfície, além das primeiras camadas de pergunta. Tem uma técnica que é muito boa, que é a técnica dos 5 porquês, que foi desenvolvida na Toyota, que é uma técnica onde eu pergunto uma vez, pergunto 2, 3, 4, 5, sem mudar de foco. Então, por que está havendo essa petição aqui de 10 salários mínimos de um cara que ele nitidamente não ganha isso? Porque ele dá conta de pagar. Mas por quê? Porque você vai descobrir que, na verdade, existe uma grande mágoa ali, que não é nem aquilo, que você vai ficar brigando de uma coisa que você não vai ganhar, e ela vai falar, nossa, eu pedi 10, esse advogado não conseguiu só 1. E aí, ou então ela mesma desistiu no começo do processo, porque na verdade a mágoa até já passou, e aí todo mundo gastou energia, e você ficou ali com um case de não sucesso, talvez. Então, quando a gente faz as 5 camadas do porquê, a gente vai chegar lá na essência. Depois, todo mundo que está assistindo aqui pode fazer esse exercício, ele serve para tudo. Por que eu quero fazer essa viagem para esse lugar? A gente vai, por quê? Por isso. Por quê? Dá uma live só sobre os 5 porquês. Mas eu sempre gosto de trazer para a gente pensar, vocês podem pesquisar aí depois, técnica dos 5 porquês, mas é a gente fazer perguntas que vão além do comum. Depois a gente vai para a letra R, que é de reenquadrar. Então eu sou curioso, depois eu reenquadro. Como é que eu reenquadro? Tá todo mundo olhando assim. Então deixa eu olhar assim, deixa eu olhar de cá. Deixa eu olhar aquele cenário por um outro ângulo. E não é simplesmente virar o celular de cabeça para baixo, né, nesse sentido assim, muito superficial. Eu vou olhar agora por esse ângulo. Mas é a gente olhar por ângulos a partir das respostas que eu encontrei no passo 1. Então, depois que eu fiz aquelas perguntas, eu vou reenquadrar a partir de respostas e de possibilidades que eu não tinha pensado. E aí, por fim, eu vou para imaginar. Qual que é o grande erro? As pessoas começam a criar, ou a imaginar, eu prefiro imaginar que é mais lúdico, de cara. Então eu já vou criar o storytelling. Então eu já vou criar a narrativa. Ou então, no máximo que ela faz é pesquisar referências. Deixa eu ir lá no Pinterest, no YouTube, no Instagram, e vou pesquisar as referências. Então, no máximo que as pessoas fazem hoje é pesquisar referência e depois elas começam a criar. Quando, na verdade, elas tinham que ter esgotado ao máximo as perguntas para trazer questionamentos diferentes, reenquadrado e, por fim, elas começam a imaginar. E aí, o imaginar é realmente a gente ir por vários caminhos. E se eu for por aqui? E se eu fizesse essa petição sob o ponto de vista do filho dessa família? O que será que esse filho escreveria? E se eu fizesse essa petição aqui agora, não inteira, né? Na base, ali no cerne, com base na visão do advogado de acusação. O que será que ele falaria? E se fosse o melhor amigo da minha cliente? E se fosse o próprio juiz? E se fosse, para os meus mentorandos, e se fosse um extraterrestre, que não tem nenhuma referência? Como é que ele entenderia o cenário? Porque eu tenho que ser mais minucioso. E se fosse uma criança de 4, 5, 7 anos?
O Augusto Cury, né, que é um dos grandes publicadores aí, extremamente respeitado, doutor, etc., ele sempre fala que quando ele escreve um livro, ou quando ele é um curador de um livro de alguém, ele lê para aquela pessoa, se uma criança de 7 anos conseguiria entender aquela mensagem. E a gente fala, como é que um cara é best-seller falando de coisas tão difíceis e tão profundas? Porque ele simplesmente pegou coisas profundas e traduziu para uma linguagem que uma criança de 7 anos entenderia. Será que as pessoas estão entendendo o nosso discurso? E aí eu vejo a linguagem do jurídico bem complexa, daí do lado de cá, que é obrigatório, né? É obrigatório ser complexo? Não sei. Do lado de cá, a gente é leigo, a gente fica assim, né? Tem que usar umas palavras. O que você está falando, né? É igual a doutora falou aí no início, depende para quem que você vai falar, principalmente no Instagram, né? Às vezes os jovens advogados querem usar muito, né, linguagens mais robustas, mas você está falando para advogados ou você está falando para o cliente final? Né? É descobrir a persona, né? Para quem você está realmente conversando. Eu acho que esse aí é um grande diferencial. Eu falo que até nos meus vídeos eu começo, bom dia meu povo, né? É uma fala que eu já falo já tem muito tempo e que gera conexão, foi uma coisa muito espontânea. Né? Eu ri porque esse tempo atrás eu fui no interior e meu pai, ele até falou, você fala bom dia meu povo. Então é uma coisa assim que já todo mundo já sabe e eu não uso desse juridiquês, né? Eu acho que depende muito para essa questão de quem você está falando. Porque se você falar muito cheio de técnicas e tudo mais, você não vai atingir o cliente final, né? Perfeito, perfeito. O ministro Barroso até instituiu no CNJ o uso da linguagem mais simples, porque não faz sentido. Como é que eu apresento uma sentença para o meu cliente, eu tenho que decifrar a sentença, senão ele não entende nada. Então ele pegou e ele fez como exigência agora, mas acho que não vai durar muito tempo, porque o STF é um conglomerado de egos, né? Então é complicado. Acho que quando ele sair, volta a colocar uma linguagem até mais difícil do que era antes. Mas durante essa gestão do Barroso, ele pediu para que fosse usado para todos os tribunais passarem a sentenciar com uma linguagem mais simples. Mas você falou um negócio muito importante, apesar do meu TDAH, eu até anotei aqui para não esquecer, que é na hora de falar ali com o juiz. E eu estive falando, nós só não falamos com uma juíza ainda. É bom que ela assista isso aqui, para ela ver que ela está dando bolo na gente, está enrolando. Mas com o resto nós já falamos com todos aqui de Goiânia, e todos falaram, doutor, é lamentável essa postura de criar vilão e mocinho. Todos falaram. A gente está de saco cheio disso. Essas conversas informais que nós temos com os juízes é tão bom, porque ninguém chama para começar, a gente já não chama de excelência. Tem hora que a gente esquece até de doutor. E aí, fulano, tal, tipo, até tapa nas costas tem. Por quê? Porque é a hora da gente falar rasgado. Falar assim, o que vocês não gostam da advocacia? A conversa começa assim, eu falo, bem, doutor, eu não vim aqui reclamar, não vim nada, eu só quero saber, o que você não gosta dos advogados? O que você não gosta do que chega aqui? Eu converso com eles desse jeito. Eu nunca tratei juiz nessas reuniões de questão de uma maneira formal, porque eu quero realmente já quebrar o gelo e já ir para o âmago ali, sabe? Para as dores. Então eu falo isso, eles demoram um pouquinho, porque eu acho que fica meio reticente, né? Mas depois eles falam. E uma das maiores reclamações são 8 juízes de família, nós falamos com 7, é desse clima rixoso, um destruindo a imagem do outro. Então, eu acredito que eventualmente nós temos que usar essas ferramentas. Eventualmente sim. Mas eu acho que tem que ser o eventualmente. Não precisa deixar de ser o padrão. Porque quando eu entro com um clima muito rixoso, eu já atrapalho qualquer possibilidade de reconexão daquela família a curto prazo. Porque meus clientes, pelo menos, eles gostam de ver o que o outro escreveu. Tem vezes que eu fico com medo de mandar o cliente suicidar. Porque se ele olhar aquilo lá e falar, meu Deus do céu, eu sou esse lixo. Então, às vezes estou casado 15, 20 anos com a pessoa, terminou por desamor, não terminou por ódio, nada, mas aí na hora da petição tem ódio. Então eu acredito que isso que você falou é fundamental no sentido de por quê? Sabe? Por quê? Porque até a gente chegar ao ponto que não, essa pessoa aqui é movida a mágoas. E eu, quando chego nesse ponto movido a mágoas, a primeira recomendação que eu faço é procura ajuda psicológica ou psiquiátrica. Porque você precisa. Se
tiver igreja, eu falo, vai procurar seu pastor, seu padre, porque você tá contaminado aí, você tá complicado. E se o advogado entrar nessa pilha, o advogado vira promotor de ódio. A gente só passa a ter narrativas de ódio. Aí lá na frente o casal se acerta tal, e o processo ainda continua por alguma questão ou outra, e de repente fica difícil até da gente mudar a versão. Ué, peraí, mas quem que é esse cara? Esse pai é aquele de 2 anos atrás, esse pai mudou totalmente tal, que milagre foi esse? Esse é um ponto que eu acho fundamental, assim, mas a título de reflexão mesmo, a advocacia precisa rever esses conceitos e estudar além dos livros do Conrado Paulino, do Tartelli. A gente precisa sair dos livros de direito e passar a entrar nos livros de marketing. A gente precisa passar a estudar os livros de psicologia. A gente precisa sair da casinha, porque, igual você falou, dessa questão da curiosidade, assim, essa curiosidade vai te levando para outros caminhos, né? Igual a questão da Netflix. Eu estou 21 anos advogando. Tem advogado que eu enfrento ele há 18 anos, 17 anos, e é sempre o mesmo padrão. Eu já sei que vem do lado de lá. Então, se eu inovar, eu ponho a pessoa desesperada, porque ele espera uma reação negativa, uma reação rixosa, né? Eu acho isso fundamental, o que você falou. Por isso que eu até falei assim, acho que isso, limitar a essa palestra aqui é muito pouco, porque eu acho que nós poderíamos depois fazer, mais para frente, uma reunião ordinária, no sentido de dar algumas ferramentas, sabe, para a advocacia poder usar isso na prática. Esses porquês, eu acho que todo mundo tinha que ter essa reflexão, principalmente para a gente não ser os promotores de ódio, né? Mas eu queria fazer na verdade não é uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho, só um conselho, único, para quem está entrando agora na advocacia, e para ele poder sair um pouco da casinha, para ele ser diferente, para ele poder usar essas ferramentas que você está nos apresentando, o que você diria para esse jovem advogado? Olha, isso que você trouxe, né? Eu nem tinha imaginado assim que a gente iria por esse caminho aqui na nossa conversa, e eu achei isso muito legal. Eu já quero falar para vocês que eu tenho já quero, assim, já aceito, só a gente bater a agenda. Eu tenho até uma história pessoal, depois, no outro momento, que eu posso compartilhar, que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Não, talvez superficialmente eu tivesse pensado, mas a questão do vilão e do mocinho aí tem muita. Eu acho que é um grande marco que esse novo advogado deveria trazer como uma bandeira para modificar. Por quê? Porque é uma missão, assim, eu entendo, que vai muito além de ganhar ou perder uma causa, né? A gente está falando aí, num caso de família, por exemplo, a gente está falando de uma relação que vai se perpetuar. Ao pai e à mãe morre, o filho, no futuro, o neto, o bisneto, vai poder ler um dossiê de vilão ou da mãe ou do pai. Será que a gente já pensou sobre isso, né? E aí, às vezes, aquilo lá, por ser um documento legal, tem um peso muito maior do que a história que foi contada por uma parte ou por outra. Então, eu entendo que né, partiu aqui de uma provocação, né, uma construção que a gente está fazendo juntos. Eu entendo que essa é um grande, não sei se conselho, né, mas talvez até um pedido, ou até mesmo uma luz, assim, para a gente trazer, né? E se a gente for pensar, para não ficar assim, tá trazendo uma coisa muito humanitária, de pensar nas pessoas, não, eu quero ganhar causa, vamos pensar do ponto de vista de narrativa. Se a gente for pensar no cinema, tá? Porque todas as áreas, né, da economia, humanas, todas as áreas, elas são conectadas. Então, o cinema, por exemplo, que eu estudei comunicação, né? Então, assim, cinema, a publicidade, a literatura, ela bebe da realidade. Vocês também, vocês estão construindo realidade. O nosso cliente, ele bebe da realidade. Ela assistiu um filme, ela foi influenciada, etc. Então, a gente está sempre conectado. Quando a gente olha do ponto de vista prático para a narrativa do cinema, da novela, do livro, da literatura, o que a gente percebe? A gente percebe uma quebra da narrativa hollywoodiana. O que é a narrativa hollywoodiana? O bem e o mal. Já tem um tempo
Então, assim, o direito, talvez, se ainda está no bem e do mal, ele está para trás. Então, esse novo advogado, ele pode se conectar já com essa quebra da dualidade. A gente não está mais trabalhando com o binário, ou é isso ou é aquilo. O próprio chat GPT, ele já está sendo construído para não ser isso ou aquilo. Ele traz o meio do caminho com base nas perguntas que a gente faz. Se a gente for olhar, tem coisas que ele fala. Não posso afirmar tal coisa, mas com base nisso e naquilo outro, ou seja, nem ele quer dizer é isso, é aquilo, é aquilo. Se a gente for prestar atenção na inteligência artificial. Então, esse mundo binário já acabou. Ou é isso, ou é aquilo. Para algumas coisas, tudo bem, o certo, né? Tem coisas que é isso, é preto ou é branco. Né, tem algumas coisas, mas principalmente quando a gente está falando de pessoas, a gente não tem mais essa coisa dividida. Então, se a gente está focando aqui no storytelling, no bolsinho e no vilão, essa narrativa de Hollywood já caiu há bastante tempo. Quando a gente pega, por exemplo, aquele personagem, quem vai me ajudar aí com gente que quiser ir comentar também, não sei se vocês dois sabem, aquele personagem que ele é engraçado, que ele é um vilão engraçado de Hollywood. Não sei se é Venom, não é Venom, não. Tem um personagem que ele é. Como é que chama? Ele é um personagem ele é um mocinho vilão da Marvel. O Venom ele era do mal, né? Mas ele virou um personagem meio que do bem, né? O anti-herói, assim. O Logan também. O Deadpool, você deve estar falando do Deadpool. Gente, ama esse trem. O dia que eu assisti foi o da Marvel que eu mais gostei, porque ele é divertido, né? De briga, é o que eu mais. Ele interage com a gente, né? Ele fala com a gente, fala olhando pra câmera. Qual que é a história do Deadpool, que foi um dos primeiros anti-heróis, assim, né? No sentido de quebrar a expectativa. Então ele é aquele personagem que ele não é o super fortão, ele chora, ele tem fraquezas, ele acerta, ele erra. Se a gente for olhar agora, até as próprias novelas da Globo, por que elas perderam tanta audiência? Até aquela mocinha sofredora, trouxa, que todo mundo tá vendo as coisas acontecendo e ela é uma super trouxa. Aí eles começaram a perceber que as pessoas começaram a se identificar com a vilã. Por quê? Porque aí as vilãs, elas são mais dinâmicas, elas não são passadas para trás. Então, será que o juiz não está lendo aquela narrativa de vilã, de mocinha ali? Nossa, mas que saco também, né? Aí você precisa levar uma cacetada da vida para ver se acorda. Olha só, a gente construiu uma outra coisa, talvez. Por quê? Porque é o que acontece na narrativa do cinema, da novela, da literatura. A gente quebrou já. Então, hoje, quando eu construir um personagem, e eu também tenho até livro publicado, eu gosto de escrever, então quando eu pego essa minha vertente aí da literatura, eu vou pensar nesse personagem 360. Ele tem momentos de vilania, ele tem momentos de ser bom moço, ele tem momentos de altruísmo, tem momentos de egoísmo, mas ele é uma pessoa única por aquilo. Então, assim, ele vai salvar o mundo, mas na hora que ele for salvar o mundo, ele não quer dizer que ele não vai jogar um papel no chão, ou vai ultrapassar um sinaleiro, ou talvez vai agredir alguém para um objetivo maior. Então, eu acho que esse ponto que vocês levantaram é extremamente interessante do ponto de vista humano e do ponto de vista prático. A narrativa, como eu falei, amarrando e repetindo, ela já deixou para trás o vilão e o mocinho. Excelente. Vou passar a palavra para a doutora Priscila fazer a última pergunta, e aí depois a gente já se despede, porque a gente tem um tempo aqui que a gente faz. E eu peço para todo mundo que assistiu, porque essas lives, o intuito delas é deixar isso lá no perfil, e de tempos em tempos eu compartilho isso nos grupos de família, para que as pessoas tenham esse conteúdo salvo, que elas possam assistir isso a qualquer hora. Eu sempre falo de uma live que eu fui para assistir sem menor expectativa, e hoje uso direto no exercício da profissão. Era uma live sobre DNA. Quando começou, eu falei, nossa, que assunto chato. E aí, quando o especialista começou a falar, eu falei, meu Deus, como eu sou burro. Eu não sabia nada. Aí eu achava que eu dominava o assunto, e aí eu descobri que eu sou totalmente leigo, e ele me fez até estudar, porque eu sou muito leigo, perto do que ele trouxe, sabe? Foi sensacional. Então, esse horário foi escolhido pela comissão, por voto e tal, mas eu acho que essas lives, a obrigação dos advogados é compartilhar, até com as outras comissões, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação que é muito válida, principalmente quando a gente sai da casinha. Então, vou passar aqui a palavra para a doutora Priscila, para ela fazer sua última pergunta, para a gente já ir para o nosso final. Até porque daqui a pouco o relógio, o celular vai bloquear de novo, aí, porque já está 3 vezes o tempo permitido. Cai isso no celular do Dr. Cristiano. Tá doido? Pra gente
finalizar, eu queria que a doutora falasse um pouquinho a respeito do storytelling com foco em vendas, né? Querendo ou não, né? Todo mundo tá vendendo, seja advogado, seja de outras profissões. Como é que o profissional, a gente voltando aqui para a nossa área, né? Como é que o profissional, o advogado, ele está iniciando, ele pode estar vendendo através do storytelling? Teria alguma técnica, algum jeito? Como é que ele deve falar? Como é que a doutora pensa nesse sentido para poder ele vender sem mostrar que ele está vendendo? A melhor forma de a gente vender, utilizando o storytelling, é a gente criando uma conexão com o nosso público. Então, tem algumas personagens, eu sei que todos nós temos aqui pessoas que a gente segue de diversas áreas que a gente acompanha e acha aquela conexão daquela pessoa tão legal que, nossa, o que essa pessoa vendeu, eu vou comprar. Eu já vi várias pessoas falando, nossa, tem pessoas que compram de mim sempre e nem necessariamente ela precisaria ter comprado, porque ela já comprou uma coisa anterior. Por que essa pessoa ela criou essa fidelidade tão grande? Porque ela criou uma conexão. Então, o grande ponto, doutora Priscila, do storytelling para vendas é a gente conseguir criar a conexão. E aí você está me dando a oportunidade de encerrar os 4 passos do meu método, que é o CRI. Vamos recuperar aqui para que ele serve para venda, ele serve para tudo, a gente só vai adaptar. Então, seja para vender ou para construir uma petição, você começa tendo curiosidade genuína, indo além da superfície, reenquadrando para que você não faça igual a todos os seus concorrentes, senão você não vai se diferenciar, imaginando, e aí é que entra o grande lance do storytelling e que o Instagram, que o digital nos permite. Ele nos permite testar. Assim como eu falei que o ambulante lá no drive-thru ele tinha testado com 7 pessoas e não tinha vendido. E eu dei uma outra narrativa e depois o carro que estava atrás de mim ele podia testar. No digital, e aí esse carro vai embora, lembra? O carro do drive-thru foi embora. Ele não vai voltar depois para criticar ele. E um erro nosso aqui no digital é a gente ficar com muito... que a gente traz da vida, né? A gente ter medo de errar. E aí, o último passo do meu método CRI é o de experimentar. A gente entende que a gente não tem a obrigação de acertar, que a gente está experimentando. Então, quem tem que acertar, por isso que não é cria, para ninguém confundir o A com acerto. É para ser E de erro ou de experimentação. E eu prefiro falar experimentação. Por quê? Porque aí você vai construir essa sua narrativa e aí você vai experimentar e aí você vai sentir o engajamento. O que foi que você escreveu ou que você contou? Qual foi o vídeo que você fez que gerou mais conexão? No caso da advocacia, eu entendo que você não vai colocar raça para cima e marque uma audiência, né? Porque você não pode fazer isso. Mas você narrativas e você vai gerar comentários. E aí a pessoa às vezes vai aproveitar. Eu tenho uma cunhada que é advogada, eu tenho uma prima que é advogada, e elas falam muito que as pessoas aproveitam o inbox para desabafar. Que a pessoa está com tanta vontade de contar, de ser ouvida, que ela desabafa. E aí você vai tirar insumos para o seu storytelling a partir das respostas, do que aquela pessoa falou, do caso que ela trouxe, ou do que foi que você postou que gerou mais engajamento. Nossa, isso aqui eu falei, teve mais reação, né? Teve mais comentário, teve mais compartilhamento. Então, a gente vai ter que estar sempre olhando para esses indicadores e prestando atenção no que as pessoas estão querendo dizer. Um grande erro nosso para contar histórias e para vender é a gente querer vender o nosso produto, a gente ser apaixonado pelo nosso produto, pelo nosso jeito, pela nossa linha. E aí, quando a gente é apaixonado pelo nosso produto, eu até brinco assim, o universo entende que você é tão apaixonado que ele não vai deixar outra pessoa comprar, é seu, fica com você, não vende. Agora, a gente está apaixonado no produto, mas a gente está apaixonado no outro, no sentido de eu estou conectada com a dor do outro, eu estou aqui não para te vender, mas para te ajudar, a gente vai trazer narrativas, histórias e conteúdo que serve para o outro. Eu mesma já errei várias vezes trazendo conteúdos que eu gosto muito disso. E aí acaba que a outra pessoa não gosta. E aí outro ponto importante é a gente entender que a gente tem conteúdos que vai conectar com a pessoa certa. Por exemplo, o meu vídeo de pamonha. O Cristiano falou que não gosta de pamonha. Tudo bem, ele não compraria o perfume de pamonha, mas ele compartilhou o vídeo. Ele achou engraçado. Então, se conectou com ele, não para ele usar o perfume, mas para ele, do jeito que eu contei, que ele achou interessante. Então, o jeito que você fala, você vai se conectar ou pela dor daquele cliente especificamente, ou pelo seu jeito humano, né? O seu jeito de traduzir as coisas. Por exemplo, compartilhar casos, né? Eu entendo que vocês não podem compartilhar um caso falando... Você pode fazer isso, mas você pode trazer a lição. Será que vocês podem trazer a lição, a grande lição do dia, a grande lição da semana? Olha, aí você tem que entender, eu estou falando com advogados júniores, eu estou falando ou com outros advogados, ou eu estou falando com clientes. Então, se eu estou falando com o meu cliente final, eu vou trazer para ele os casos, né?
eu quero trazer a abordagem aqui, por exemplo, a gente trouxe hoje uma bandeira que é de não vilanizar a outra parte. Será que a gente pode começar a falar sobre isso? E talvez uma pessoa fale, nossa, realmente, eu tenho uma advogada ali que ela sempre fala sobre não colocar a outra parte como vilã. E eu realmente estou aqui com ódio agora da separação, mas eu sei que esse contato vai ser para sempre por causa dos filhos. E ela trouxe isso, alguns casos de que aconteceu, e a gente trouxe alguns exemplos aqui. E aí ela vai um dia que ela precisar, ou que alguma amiga precisar, ela pode trazer a sua abordagem. Então, o ponto importante é a gente saber qual é a minha essência, qual é a bandeira. E aí vai um pouco além do storytelling, a gente entra no marketing. Qual é a bandeira que você levanta? O que você acredita? Eu acredito que a advocacia pode ser assim e que eu entrei na causa de família por isso. E aí eu vou traduzir isso em tudo que eu falo. Talvez eu vou criar um bordão ali para eu dizer isso sempre. E aí a pessoa vai pegar e falar, nossa, eu gostei dela. A bandeira dela é o que eu quero para minha vida. Então, o dia que eu precisar, eu vou mandar um inbox, um direct, vou clicar no link da bio e aí eu vou ser cliente dela. Perfeito. Nós temos a doutora Thaís Inácia, que ela sempre fala nas palestras dela, fala assim, eu sou uma advogada do interiorzinho de Goiás, minha cidade tem 30 e poucos mil habitantes, tá? Ela conta essa história e fala, e hoje eu tô pro mundo, sei lá quantos mil ou milhões de seguidores, não tenho a menor ideia, sei que é gente pra caramba. E ela tem um bordão, trabalhador informado não é enganado. Ela sempre termina falando isso. Mas ela mostra o dia a dia dela. Ela primeiro feia, depois bonita. Ela faz uma maquiagem e ali não é só a maquiagem, porque ela não é vendedora de maquiagem. Ela vai conversando, interagindo com as pessoas com uma mensagem positiva. E é um fenômeno. Ela não é... Ela já deixou de ser advogada. Ela é um fenômeno da internet, assim, porque ela... Você pode até não gostar do jeito dela, mas você precisa entender o processo dela. Se você não entender o processo dela, você está ficando para trás. E olha só, eu não conheço ela, mas você falou duas coisas que a gente pode destrinchar. Porque o legal da gente aplicar a letra C da curiosidade e do reenquadramento é a gente destrinchar. Aí você falou que ela fala com o trabalhador, né? Trabalhador bem informado, não é enganado, e é que ela é do interiorzinho. Então eu entendo que ela traz uma simplicidade. Simplicidade conecta com o trabalhador. Ela não quer se conectar com... Ela sabe ela se tá falando. a própria maquiagem. Olha, eu também sou trabalhadora, eu sou gente como você. Eu tô aqui fazendo a minha própria maquiagem, eu sou aqui do interiorzinho. Nós vem. Ela deve ter uma linguagem assim. E aí ela se conecta com o trabalhador, que é o discurso dela. Ela fez uma viagem pro Copacabana Palace, que era o sonho da vida dela, que ela via nas novelas e ela queria. E durante essa viagem, ela narrou a viagem para as pessoas. Não a viagem como ostentação, mas como realização do sonho. E até a ostentação era de forma engraçada. Foi um fenômeno dessa viagem dela. E ela chorava durante as gravações, da emoção de estar vivendo aquilo ali e tal. E ela contou isso numa palestra agora recente, eu chorei de ouvir a história dela. Sabe, assim, eu já tinha assistido os vídeos, mas eu me emocionei. E, óbvio, tem advogado que é mais formal, o doutor Lúcio Flávio, nosso ex-presidente, totalmente formal tal, e tem seu público, e é fantástico, e eu admiro. Tem advogado Thaís Inácia, e é fantástico. O Lúcio Flávio fala para os empresários, a Thaís fala para o empregado. Eu acho que às vezes falta... Eu achei essa palestra fantástica, porque é tudo que a gente precisa ouvir, mas ouvir e fazer, né? No sentido de identificação de público, de falar tal. Fantástico, sabe? Por isso que eu falo, não pode ficar só nisso aqui. Mas, de toda forma, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas. Voltamos, eu fui reconduzido ao cargo, estava na expectativa danada de fazer live, estava desesperado de voltar a fazer live. Voltamos a fazer live, é a primeira live dessa gestão. Faremos lives quinzenais, mas eu já avisei para as minhas coordenadoras de grupos, subcomissões, se elas quiserem fazer toda semana, a gente vai fazer live toda semana, porque eu acho que informação útil é sempre bem-vinda. Muito obrigado, doutora Priscila, pela sua presença, por ter acordado cedo, né? Porque ela falou que acorda às 8. Ela falou, 8 de madrugada? Não é possível. É bom a gente contar essas coisas para amigos, tá vendo? Ela ficou se arrasada. Com relação ao perfume de pamonha, eu não vou comprar, mas o do Cebolinha eu tô atrás. Eu vou comprar o perfume de Cebolinha e eu vou ficar extremamente atrativo, tenho certeza.
Depois eu explico a história do perfume de cebolinha. Mas, doutora, é Suzy. E a história do nome da Suzy também achei muito massa. Porque hoje já era até processo, viu? Se acontecer isso aí, já era um processo danado. Mas Suzy, é impressionante, né? E aí vou pegar uma frase da Suzy. Do limão para limonada, que ela utilizou recentemente aí os vídeos. Eu assisto praticamente todos os vídeos. O que eu mais admiro, assim, né, no seu jeito de enxergar o mundo, é a forma que você pega os ganchos. E aí entra nesse negócio até da Netflix, de buscar o fora da caixinha, a literatura fora da caixinha, entrar no Amazon lá, ao invés de procurar os 10 mais, procurar outros. Poxa, tipo, eu acho que a grande lição que eu tenho que aprender com você é de estar fora da caixinha. Por isso que eu te perturbo tanto. E muito obrigado. Vou passar para a doutora Priscila só fazer um agradecimento, passo para você e a gente já encerra. Doutora Priscila. Bem, eu gostaria de agradecer, né? Acho que foi tão esclarecedor. Eu acho que a gente falou tanta coisa, principalmente aí para o jovem advogado, né? Para outras profissões também, porque o storytelling pode ser usado para todas as profissões. E no final, né, de tudo isso que a gente ouviu, tudo é sobre pessoas, né? Não é questão de venda, não é questão de nada, de marketing, é questão de pessoas para a gente ajudar o próximo, né? Principalmente a nossa área de direito de família, a gente é aquilo que eu sempre costumo falar aqui no escritório, né? Às vezes, para mim, para o doutor Cristiano, para outro serventuário, pode ser mais um divórcio, mas para eles não, né? Para eles é a vida deles. Não tem como divorciar de filho, você pode casar 1 milhão de vezes, mas filho é para sempre, né? Então, o vínculo, ele é eterno. Então, eu acho que o advogado, ele pensar não só no próximo, né? Um próximo mais longe, mas no filho dele, né? Principalmente quando envolve criança, pensão alimentícia. Então, é você ter essa visão pensando no menor, né? E os advogados também, né? Eu acho que nós temos um papel fundamental de tentar trazer a paz social, né? Essa questão, principalmente da mediação, conciliação, acho que é muito interessante para trazer essa paz social. Então, de tudo isso aqui que a gente falou é sobre pessoas, né? Eu queria até que a doutora terminasse falando da questão de Pedro, né? Tem várias formas de contar história, né? Pedro da Bíblia, mas uma história, ela se sobressaiu, trazendo essa questão da criatividade, da questão da conexão. Então, para a gente sempre focar nisso, não focar na questão de só vender, né? Mas para focar realmente na questão do outro, de tentar suprir, né? Nós temos um papel fundamental, principalmente a gente que faz live, que conversa com o público e tudo mais, a gente tem um papel social, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E muito obrigada, doutor Cristiano. Estaremos aqui sempre que precisar. Obrigado. Suzy. Para eu falar da história de Pedro? Ou eu só estava só citando? Só para poder finalizar, para eles entenderem, né? Dessa questão. Obrigada pela oportunidade de falar sobre essa história. Assim, ela é muito legal, assim, eu gosto de trazer isso, porque a gente, quando vai contar uma história, e eu mesma falei que quando eu vou construir uma marca de um cliente, eu não pego lá as coisas ruins que aconteceu. Eu não vou citar, ele quebrou 3 vezes. Depende, né? Não, eu quis dizer que a gente olha para frente. Mas aí, nesse olhar para frente, quando as pessoas são muito literais, né? E elas não pensam assim, tá bom, então não vou falar dos problemas. Qual que é o ponto? Nunca vai existir uma regrinha. Faça exatamente isso. Tanto é que meu método é todo aberto. É todo aberto. E aí, quando a gente olha Pedro, a gente tem um exemplo de uma história que foi contada 3 vezes, pelo menos, na Bíblia. Em 3 evangelhos diferentes, ou 2, agora fiquei na dúvida, mas eu trouxe o exemplo da história sendo contada por João e sendo contada por Mateus, sobre quando Pedro andou sobre as águas, e aí quando Jesus andou sobre as águas e Pedro afundou. Quando você vai ler um dos evangelhos, ele fala, né, que Jesus chamou Pedro, e aí Jesus andou sobre as... Nem fala direito sobre Pedro, passa por cima, e aí ela está focada em Jesus. E aí Jesus andou sobre as águas, uau, e tudo mais. Ela está focada no milagre, em Jesus. Jesus. Já no evangelho de Mateus, ele conta essa história. Qual é a história? A história dos pescadores que estavam num barco, e aí eles avistaram lá na frente alguém sobre as águas. Jesus falou, sou eu. Aí Pedro falou, se é você, me chama para ir até você. No outro evangelho, ele não cita Pedro. Não conta essa parte. Aí Pedro, então, questiona se é você. E aí Jesus fala, sou eu, vem até mim.
E aí o evangelho conta, essa história conta. Ele foi andando até lá, só que aí ele foi e fraquejou, ele olhou para o lado, afundou. E aí quando ele afunda, Jesus pega na mão dele, chama ele de homem de pouca fé, volta com ele para o barco e a vida segue. Na outra narrativa, não é citado o Pedro. Talvez pensaram, tadinho do Pedro, né? Ele passou essa vergonha, que mico, né? Ele caiu, ele afundou. Pra quê? Quer aparecer? Ele é um aparecido mesmo. Não vou contar a parte dele. Pra que eu vou expor o Pedro? Por quê? Mas quando a gente joga no Google Imagens essa história de Jesus andou sobre as águas, a imagem que aparece entre as primeiras é sempre Jesus estendendo a mão para o pecador duvidoso que afundou. Por quê? Por que a gente se conecta com essa história que conta de um Pedro que duvidou, de um Pedro que afundou, que questionou, que fraquejou, que errou? Porque nós somos essa pessoa cheia de defeitos. Nós somos a pessoa que fraqueja, que erra, que se engana, que perde a fé de vez em quando. Então, o contador de histórias, o storyteller da Bíblia, que escolheu, que foi Mateus, que escolheu nessa passagem contar, não sob o ponto de vista mais inatingível, digamos assim, né, de Jesus, né, perfeito, mas que resolveu contar a história sob o ponto de vista, contando sobre Pedro, né, não sob o ponto de vista de Pedro, mas trazendo um personagem errante, foi a história que gerou conexão. E eu gosto desse exemplo, doutora, porque ela mostra um erro que a gente tem ao contar histórias, que a gente só quer pegar as partes boas. Então, quando eu trago na palestra, que foi até a palestra que o doutor Cristiano assistiu, eu trago assim, será que você hoje está deixando de contar o seu bastidor, os seus erros, os seus momentos que fraquejaram, que te ensinaram? Porque essa passagem com Pedro ensinou tanto para ele, tanto é que depois ele se tornou a pedra fundamental dentro da igreja. Então, como é que você pode olhar hoje para os seus erros? Na hora que você vai contar os seus casos, os seus cases aí na rede social, será que você só vai contar os cases de sucesso? E se você contar os cases de fracasso? Na minha palestra para marketing, eu sempre falo de uns cases de fracasso e eu mostro o que eu aprendi ali. E aí eu já ganho público, que todo mundo só chega para falar que é o bom, eu já chego falando que eu fui ruim ali, que eu errei, né? Então, essa história, ela nos mostra isso, assim. Então, pense, vocês que estão nos assistindo, qual é a parte de Pedro, errante, do seu cliente hoje, que talvez vai trazer para o juiz que vai ler uma identificação. Nossa, olha só, ela foi humilde, ele foi humilde aqui, errou, mas agora a gente está olhando para frente. Qual é o próximo passo? E da narrativa que você constrói no dia a dia, nos seus stories ou nos seus reels, nos seus conteúdos, como é que você gera essa conexão? O inatingível vai ser inatingível. Eu não posso nem mandar um inbox que ele não possa, talvez eu não consiga contratá-lo, ele é muito uau. Mas olha só, eu me conectei com aquela parte ali. Seja você ou seja o seu cliente, o Pedro do momento. Perfeito. Eu acho que João era muito egocêntrico, por isso que ele não fala, porque ele é o queridinho, né? Ele é a pós-querido e tal. Eu acho que ele sofria um pouco disso. Mas, olha, muito obrigado às duas. As portas estão sempre abertas. A doutora Priscila tem muito que trabalhar ainda, tem que fazer um monte de coisa para essa comissão rodar. A Suzy, nós vamos combinar para você participar de uma reunião ordinária, para a gente poder debater isso lá de forma até presencial com algumas pessoas. E é isso. Muito obrigado. Por hoje é só. Só daqui a pouco o celular da Suzy grita com ela ali. Um abração, gente. Não, tá. Fica com Deus. Tchau, tchau.